Fala, turminha massa, tudo bom, gente? Bom, hoje nós vamos assistir uma aula sobre pontos notáveis de um triângulo, gente. E aí eu quero que vocês prestem bem atenção, porque logo depois vai ter uma atividade legal para vocês fazerem, ok? Então vamos lá, vamos para a aula. Se liga aí, que a gente vai jogar duro. Bom, gente, a nossa aula de hoje é sobre pontos notáveis de um triângulo. E para a gente aprender esses pontos notáveis de um triângulo, a gente vai ter que conhecer alguns segmentos de retas. Bom, o primeiro que a gente vai conhecer é a mediana. Tá? A mediana é o segmento de reta cujas extremidades estão em um vértice e no ponto médio do lado oposto a esse vértice. Ora, veja aqui na figura. Essa figura aqui, ó, esse triângulo, nós temos aqui esse segmento de reta, certo? Que vai de A até M. M é o ponto médio, ou seja, é o ponto que divide esse segmento de reta de BC ao meio. Veja que esse lado é igual a esse lado daqui. Então, ele está ao meio certinho. Como ele está ao meio e ligando ao vértice A, nós chamamos ele de mediana. Mediana. Vai da metade desse lado até o vértice. Isso também poderia acontecer desse lado para esse vértice e desse lado para esse vértice. Isso daria um cruzamento de retas. E esse cruzamento de retas vira o baricentro. O que é o baricentro? O ponto de encontro das três medianas. Baricentro é o centro de gravidade do triângulo. Se suspendermos, né, um triângulo pelo seu baricentro, ele fica em equilíbrio. Gente, o que é que eu estou falando aqui? Veja esse pontinho aqui. É o ponto central de equilíbrio. Se você pegar um objeto rígido ou até uma folha de papel um pouco mais durinha e fizer um buraquinho ao meio dela, colocar um cordão e pendurar, você vai ver que esse triângulo ele vai ficar totalmente equilibrado, totalmente plano, sem desequilibrar, certo, gente? Então, esse é o ponto de equilíbrio de um triângulo, o baricentro. E como é que ele é formado? Através de três medianas. As três medianas se cruzam nesse ponto, ok? Aqui tem essa mediana que vai até B, essa mediana que sai desse ponto médio até C e essa mediana que sai desse ponto até A. Tem outra coisa também que a gente tem que conhecer aqui nesse triângulo. Veja que eu coloquei aqui, ó, 2m sobre 3 e m sobre 3. O que isso quer dizer? Essa parte azul aqui, que é uma parte dessa mediana, é a parte menor, de todos eles tem a parte menor, tá vendo? Uma parte maior. Então, essa parte menor, ela é um terço do comprimento inteiro desse segmento. Então, essa outra parte, consecutivamente, vai ser 2/3, né? Que formará o segmento inteiro da reta. Então, toda a mediana, né? O ponto de baricentro vai dividir ela. Uma parte vai ser 2/3, outra parte vai ser 1/3. Ok, gente? Agora vamos para o próximo. O próximo é a bissetriz. A bissetriz ele é um segmento de reta, né? Ela, o que é que essa bissetriz faz? Como é que eu identifico ela? Bom, a bissetriz de um triângulo é o segmento de reta com origem em um dos vértices, de modo que ele divide tal ângulo desse vértice pela metade. Ora, eu acho que eu já falei em sala de aula com vocês, né? Que essa aqui é a bissetriz, olha aqui, ó. Fiz aqui o ângulo, e esse ângulo está sendo dividido ao meio, ligando até S. S não está no ponto médio de BC. Ela não é mediana, é apenas a bissetriz. Essa bissetriz ela sai da metade do ângulo e ela vai bater em um ponto qualquer desse lado. Necessariamente não vai ser na metade, para não confundir bissetriz com mediana. Mediana é o ponto médio até o vértice. Bissetriz é o contrário. Bissetriz é a metade do ângulo até o outro lado aqui, certo? Ao lado oposto. Ok, gente? E aí, essas três bissetrizes, quando se encontram em um único ponto, o que acontece? Vamos lá. Em centro. Em centro, ponto de encontro das três bissetrizes. Grava isso aí. Ponto de encontro das três bissetrizes.
O incentro é o centro de uma circunferência inscrita no triângulo. O que é inscrita? É uma circunferência que está dentro do triângulo. Assim sendo, fica à mesma distância de todos os seus lados. Veja que cada lado do triângulo aqui, ó, essa circunferência, ela bate de uma forma que o centro dela está à mesma distância de cada lado do triângulo, certo? E essas retas aqui são, esses segmentos de retas são justamente as bissetrizes. Ok, deixa eu voltar aqui. As bissetrizes, ok? Então, essas três bissetrizes, quando se cruzam, formam esse ponto que nós chamamos de incentro. Ok, gente? Então, vamos agora para a próxima. Altura. A altura é outro segmento de reta, né? A altura é o segmento de reta com origem em um vértice de um triângulo e fim num lado oposto a tal vértice. Ó, de modo que eles sejam perpendiculares entre si. É chamado de altura do triângulo. Veja a figura. Ó, na figura aqui você pode observar que se ele está falando que perpendicular. Perpendicular, isso quer dizer que forma um ângulo de 90 graus. Um ângulo de 90 graus. Então, essa reta, ela sai do O, né, com um ângulo de 90 até o vértice. Ou melhor, do vértice até o O. Do vértice até o O, formando esse ângulo de 90 graus. Também volto a frisar a questão de que esse ponto ele não vai estar batendo no ponto médio, certo? Ponto médio é só, por enquanto, é só a mediana. A bissetriz divide o ângulo, a mediana é o ponto médio e a altura forma um ângulo de 90 graus, ok, gente? Mas eu posso traçar uma altura daqui para aqui, posso traçar a altura daqui para aqui, ok? E esse cruzamento vai formar um ponto notável também. Qual será o ponto notável? Ortocentro. Então, esse ponto notável é o ponto de encontro de três o quê? Alturas, que foi o segmento que nós vimos agora. Ponto de encontro de três alturas. Então, veja que cada um desses pontos notáveis que eu coloco aqui, eu coloco do lado. Ponto de encontro, ponto de encontro. Basta vocês memorizar de altura, de mediana, de bissetriz, no caso do ortocentro, ponto de encontro das três alturas. Então, o que é esse ortocentro? Bom, esse ortocentro eu vou dividir em três triângulos para a gente observar. Três triângulos diferentes. Esse triângulo acutângulo aqui, veja que nós temos aqui as três alturas traçadas, ok? E temos aqui um ponto. Esse ponto, quando se trata de um triângulo acutângulo, ele vai se encontrar no centro, ou melhor, na região interna, não no centro, mas na região interna do triângulo. Centro, se ficasse, seria o baricentro, não é o baricentro, eu estou falando de ortocentro. Então, fica na região interna do triângulo, certo? Na região interna do triângulo, quando é um triângulo acutângulo, certo? O que é um triângulo acutângulo? Um triângulo onde os seus ângulos são menores do que 90 graus, ok, gente? Menores do que 90 graus. E agora, um triângulo retângulo. Bom, quando o triângulo é retângulo, as alturas elas são coincidentes com dois de seus lados, né? Uma altura vai ficar aqui, mas as outras duas vai coincidir com o lado, porque ele forma ângulo de 90 graus. Então, essa coincidência também vai se dar com o ortocentro. O ortocentro, que é esse ponto aqui, tá vendo? Esse ponto aqui é o ortocentro do triângulo retângulo. Então, aqui, ó, ele coincide com o vértice do ângulo reto, se for retângulo. Então, tá coincidindo aqui, ó, ok? O ortocentro está coincidindo aqui. E temos também o triângulo obtusângulo. O que é obtusângulo? Ele tem um dos seus ângulos, ele vai medir, vai ser maior do que 90 graus. Quando isso acontece, o seu ortocentro, que é o ponto de cruzamento das alturas, vai ficar fora.
fora do triângulo, porque quando você traçar as alturas, todas as três alturas, ele fica fora o ponto, ele não fica dentro. Então, memoriza isso. Acutângulo, região interna do triângulo. Ortocentro, região interna. Retângulo, coincide com o vértice do ângulo reto. Coincide com o vértice do ângulo reto, o ortocentro. E o ortocentro no obtusângulo. Bom, no obtusângulo, ele vai ficar fora do triângulo. Porque quando nós traçarmos as alturas, o cruzamento da reta vai dar justamente aqui fora. Certo? Então vamos lá agora para o próximo. O próximo, mediatriz. Gente, a mediatriz, ela é bem parecida com a mediana e com a altura. Às vezes vocês podem confundir, mas ela pode coincidir se for um triângulo equilátero. Isso pode acontecer. Mas nesse caso aqui, observe que a mediatriz é uma reta construída que corta o segmento de reta ao meio, formando o ângulo de 90 graus. Observe aqui. Eu fiz questão de colocar as outras que parecem, né? Que são semelhantes. Mas veja só, a bissetriz divide o ângulo ao meio. Ó, deixa eu voltar. Divide o ângulo ao meio, certo? A mediana está no ponto médio. Beleza. Mas a mediatriz, o que ela vai coincidir com a mediana é que ela parte do ponto médio. Só que ela parte subindo perpendicularmente, certo? Formando esse ângulo de 90 graus. Então, quando ela parte perpendicularmente, formando esse ângulo de 90 graus, ela acaba cortando de uma reta a outra reta. Não é como os outros que tem parte sempre de um ponto e vai até um vértice. Pode ver que a altura, a bissetriz e a mediana vai estar sempre ligada a um vértice. A mediatriz não. A mediatriz ela parte do ponto médio e vai cortar o outro lado. Ela é totalmente diferente dos outros segmentos de reta que a gente já viu. Então, e o que acontece quando eu tenho três mediatrizes saindo de cada lado desse e se cruzando? Bom, nesse caso eu vou ter o circuncentro, ponto de encontro das três mediatrizes. Bom, gente, observe que o circuncentro é o centro de uma circunferência circunscrita no triângulo. O que é circunscrita? Isso quer dizer que o triângulo vai ficar interno a essa circunferência. A circunferência vai envolver esse triângulo. Assim sendo, está à mesma distância dos três vértices. Olha só, cada vértice do triângulo vai estar encostando, em uma parte da circunferência, certo? Da circunferência. E esse ponto aqui, ele vai estar ao centro. Isso quer dizer que daqui para aqui tem a mesma medida que daqui para aqui. Que daqui para aqui. A gente pode chamar até essas retas tracejadas aqui de raio. O raio da circunferência. Certo? Então, nós chamamos de circuncentro. E essas retas que se cruzam, elas são chamadas de mediatriz. Ok, gente? Então, espero que vocês tenham gostado da aula, né? E eu vou passar uma atividade e vocês façam com bastante atenção, voltem o vídeo, se tiver alguma dúvida, façam pergunta aí no canal do YouTube ou lá na nossa sala de aula do Google. Valeu, tchau, até a próxima, fica com Deus.